Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a expansão marítima que aconteceu entre os séculos XV e XVII. Então ela ocorreu na Europa. Aqui eu coloco um mapinha para vocês verem melhor onde fica a Europa, aqui onde está sendo circulado. Ela fica bem no meio ali do nosso planeta Terra. Aconteceu entre os séculos XV e XVII, quando Portugal e Espanha queriam alcançar as terras no Oriente por uma rota alternativa e não pela terrestre que já existia. Então aqui eu mostro para vocês a localização de Portugal. A gente vê que fica bem no litoral mesmo da Europa, então eles tinham fácil acesso ao mar. E aqui na outra imagem eu mostro para vocês a Espanha, que também tem fácil acesso ao mar aqui, como vocês podem ver. Então, essas potências tinham objetivos que eram, por exemplo, alcançar novas terras desconhecidas. E aqui eu mostro para vocês um mapa com navegações importantes que fizeram. Como a gente vê aqui em azul, as viagens de Cabral, em vermelho, as de Colombo, em verde a gente consegue ver as de Vespúcio e por aí vai. Ali, se vocês quiserem dar um pause para ver melhor o mapinha e a legenda, fiquem à vontade. Seguindo então, outros objetivos que eles tinham eram encontrar novas fontes de metais preciosos e retomar o comércio com especiarias. Então eu trouxe aqui algumas imagens para ilustrar para vocês o que eles iam buscar nessas expedições. Aqui a gente vê o ouro, que era muito requisitado, visto que ele enriquece, né? E quem não gosta de ter ouro, né? Imagina se a gente tivesse ouro em casa. Então a gente também tem o gengibre, que era muito importante para eles na época, o cravo e a canela. Então aqui eu coloquei alguns principais, mas eles também iam em busca de perfumes, de porcelanas e tudo que eles iam em busca era porque ali na Europa não tinha mais essas especiarias, e se encontrassem era muito pouco, era escasso. Então eles buscavam fora, em outros países, para ter um tempero melhor, tanto para comida quanto para fazerem chás, principalmente, porque a Europa é muito conhecida pelos seus chás. Então, pessoal, agora eu quero falar um pouquinho sobre os motivos que ocasionaram a expansão marítima. Então, para a gente compreender eles, da expansão ter ocorrido, a gente precisa entender o que se passava na Europa, o que estava acontecendo lá. Era o fim da Idade Média, né? No final do século XV, que acontecia uma passagem para a Idade Moderna. Então, algumas motivações foram econômicas e outras sociais e políticas. Então, primeiramente, eu vou falar sobre as motivações econômicas, que através da passagem para a Idade Moderna ocasionou nas crises do feudalismo. Então houve uma transição da economia de subsistência, que eles plantavam para comer, tinham os seus senhores feudais e tudo mais, para uma baseada em transações comerciais, ou seja, o chamado capitalismo comercial ou mercantilismo. Que o que era? Era uma baseado na troca de mercadorias entre os países, com o objetivo de exportar, de vender mais do que comprar. Então era mais exportação e menos importação. Outra coisa importante era o fato das minas europeias terem entrado em uma escassez de metais preciosos, o que se tornou mais um motivo para enfrentar os mares em busca de ouro e prata, já que não conseguiam mais isso em seus próprios territórios. Também teve outro fato econômico importante, que foi a retomada do comércio com o Oriente, já que era muito lucrativo por conta das variadas especiarias. E aqui eu coloco um mapinha para vocês relembrarem onde que é a parte oriente do mundo que eu tô falando, que era para onde eles iam, agora por rotas marítimas, não mais pelas rotas terrestres, para buscar especiarias como a Tailândia e a Índia, que inclusive é de onde vem o cravo da Índia. Como eu mostrei anteriormente, aquelas especiarias lá, aquela listinha de especiarias que eles iam em busca. Falando agora um pouquinho sobre as motivações sociais e políticas. Houve uma reorganização social e política que também impulsionou a busca de mais rotas.
Então houve as alianças entre reis e a burguesia, que formavam as monarquias nacionais e que foi um modo de fortalecer esses estados nacionais e submeter a sociedade a um governo centralizado, ou seja, o poder na mão de um único rei. A partir disso, o capital burguês financiaria a infraestrutura cara e necessária para se jogar ao mar. Afinal, era preciso navios, armas, navegadores, mantimentos. Então eles pagavam e recebiam em troca a participação nos lucros da viagem. Com isso, os dois lados ganhavam. O rei dava o dinheiro e a burguesia os suprimentos necessários. Assim tinham tudo o que precisavam para ir em busca de mais riquezas, tanto no Oriente quanto no Ocidente futuramente. Que foi a partir dessas expedições marítimas que foi descobertas as Américas, o Brasil e por assim vai. Então é isso, pessoal. Aqui eu deixo um trecho de um vídeo sobre as navegações utilizadas na época. E se vocês quiserem ver por completo e entender um pouquinho mais dessas grandes embarcações, o link vai estar na descrição. E muito obrigada por assistirem até aqui e até a próxima.